Boa tarde, meu nome é Emanuel Araújo. Eu vou falar um pouco a respeito desse equipamento de proteção individual, que é o cinturão paraquedista, né? Eu vou falar um pouco a respeito dos pontos de conexão, né, dos elementos de proteção contra quedas, do cinturão, dos ajustes do equipamento e da maneira correta de vestir um cinturão paraquedista, tá? Antes de vestir, antes de começar a usar o equipamento de proteção, é necessário sempre uma inspeção, verificar se todos os pontos estão íntegros, verificar cadarços, as partes metálicas, se todo o equipamento está íntegro. Isso é a premissa básica para usar um equipamento de proteção individual. Após isso, né, já falando sobre o equipamento, é interessante que todas as partes, né, todos os elementos que engatam um ao outro aqui, no caso cintura, pernas, estejam todos abertos, né, que você consiga enxergar o seu equipamento, você consiga entendê-lo, né. Depois disso, é bem simples, é só colocá-lo como um colete, né, tá, posicioná-lo e começar a fazer o fechamento e o ajuste, né, das fivelas. Então, é importante sempre começar pela parte, tá, da cintura, para os cinturões que tem essa parte lombar, né, essa almofada na região lombar, tá, posicionar ela sobre a região lombar, tá, posicioná-la sobre a região lombar e fazer o fechamento, né, fechar essas fivelas. Então é só passar uma fivela dentro da outra, tá, e fazer o ajuste. Essa almofada, essa fita abdominal, né, ela deve estar sempre posicionada na altura da lombar, não na nádega e nem no meio das costas, na lombar. Ela é responsável em promover conforto durante o posicionamento em altura. Tá? Então, fiz o ajuste, as argolas estão aqui em paralelo, não estão desalinhadas, estão todas em paralelo, o que é importante também. Tá? E o cadarço que restou aqui eu vou passar dentro desse elástico para acomodar ele de maneira segura, para ele não enroscar em absolutamente lugar nenhum. Depois disso, eu vou fazer o fechamento dos cadarços das pernas, tá? Que são bem importantes, né? Vou passar aqui as fivelas uma dentro da outra, tá ok? E depois fazer o ajuste, tá? Uma de cada vez, claro. Então, essa passagem das fivelas, ela é bem simples, né? Passar uma dentro da outra como se fosse um botão de camisa, não há segredo nenhum para isso, tá? O que é extremamente importante também é o ajuste, né, dessas fitas das pernas. Elas não podem ficar folgadas, tá? Com esse espaço, porque essa folga ela pode gerar uma lesão maior, né, na decorrência de uma queda. Então é sempre importante que essas fitas elas estejam justas, tá? Mas sempre promovendo conforto. Ela também não deve estar apertando muito a perna, né, a virilha. Sobrando algum cadarço, tá? É importante que esse cadarço que restou ele esteja sempre acomodado dentro desses elásticos para evitar que acabe se enroscando ou que você pise sobre ele quando agachar, tá? Então eu vou passar ele aqui dentro desse elástico. Durante o trabalho pode ocorrer desse cadarço ele sair desse elástico, mas você tem que retornar ele para dentro do elástico sempre que isso acontecer, tá? O terceiro ajuste é um ajuste de altura, tá? Então é o ajuste dos suspensórios. Então existem pessoas de estaturas diferentes. No meu caso eu vou desregular aqui para que vocês possam ver. Então ele atenderia uma pessoa muito mais alta do que eu. Nesse caso aqui eu vou fazer o ajuste para explicar. É só puxar o cadarço para cima, tá? Puxou. Mantém sempre os dois cadarços, né? O ajuste sempre igual. Os cadarços devem ficar com o mesmo comprimento, para que numa queda você tenha um impacto que seja no mínimo uniforme, né? Não seja descontrolado, tá? Se tiver ajustado mais de um lado menos do outro, você vai sofrer mais de um lado, tá? O restante que sobra, vou passar dentro do elástico também, para que não sobre nenhum cadarço. E o último
né, o último ajuste, o último fechamento é essa fita, que é uma fita secundária. Tá? Essa fita ela não tem característica de retenção de queda ou de sofrer impacto, é uma fita somente para manter o cinturão justo e compactado ao corpo e não ter o risco dele sair. Tá? Só que ela não recebe impacto nenhum. Agora eu vou falar só um pouco sobre cada ponto de conexão do cinturão. Tá? Primeiro eu vou falar sobre os dois elementos de proteção contra quedas do cinturão paraquedista, que são as alças peitorais, né, os pontos de conexão peitoral, e o ponto de conexão dorsal, tá, que fica aqui na região das costas. Todo cinturão paraquedista, obrigatoriamente, tem um ponto de conexão de retenção de queda, que é o dorsal. E aí você pode optar em ter mais pontos de conexão. Nesse caso, esse cinturão tem um peitoral, um dorsal, as argolas nas laterais, né, que somam um ponto de posicionamento e altura, e tem alça sobre os ombros para movimentação em espaço confinado. Tá? Peitoral e dorsal servem para reter queda. Né? É nele que eu instalo meus equipamentos de proteção contra quedas. Né? No caso, eu vou conectar aqui um talabarte duplo num ponto de proteção contra queda peitoral. Tá? Ele pode ser instalado no ponto de conexão peitoral. Esse aqui é meu sistema de proteção, meu dispositivo de retenção de queda, talabarte duplo preso ao ponto de conexão peitoral, ok? E ele poderia ser instalado também no ponto de conexão dorsal, tá bom? São opções, mas que têm a mesma finalidade, que é reter queda. Cinturões com ponto de conexão peitoral, eles permitem o uso de outros dispositivos que um cinturão com ponto de conexão dorsal somente ficariam limitados. Eu vou instalar agora um dispositivo chamado trava-quedas para cabo de aço. Esse dispositivo é para ser instalado em cabo de aço de 8 mm e ele só consegue ser instalado em um ponto de conexão peitoral quando ele não tem um extensor, tá? No caso desse modelo. Então eu tenho que instalar um conector nele, né, no ponto de conexão peitoral, nas alças ou nos loops, como chama, e instalo esse dispositivo, né, no cabo de aço e faço a movimentação na vertical. Tá ok? As argolas laterais do cinturão paraquedista, elas servem para posicionar o profissional em altura. Tá? Não são elementos de retenção de queda. São argolas para posicionamento em altura. Então estou instalando aqui um talabarte de posicionamento, que é um dispositivo, né, que serve para circundar uma estrutura e posicionar o profissional em altura. Bem usado pelos eletricistas. Né? É bem comum ver um eletricista posicionado num topo, né, de um poste, usando um dispositivo como esse, que é um talabarte de posicionamento, que pode ser ajustável, né? Então ele muda de tamanho de acordo a circunferência da estrutura que você está trabalhando. Tá? Ele pode ser ajustável, né, para ficar menor ou maior, dependendo da estrutura. Tá? E a finalidade dele é somente posicionamento em altura. E por último, as alças que ficam sobre os ombros, que tem a finalidade de movimentar o profissional dentro do espaço confinado, né, para que você não tenha uma angulação do peito quando movimentado pelo tórax, né, seu corpo tende a ir para trás, movimentado pelo dorso, seu corpo tende a ir para frente. Já com as alças sobre os ombros, a chance de você sair em perpendicular é muito mais provável. Gente, é isso. É uma instrução bem breve sobre o uso de alguns equipamentos de proteção contra quedas. Existe muito para se falar. Vocês estão vendo aqui um ambiente repleto de equipamentos de proteção. Cada um deles tem a sua característica, né, e a sua finalidade. Obrigado.